Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa disciplina do curso de especialização em gestão pública, nossa disciplina de redes públicas de cooperação em ambientes federativos. Eu sou o professor Alexandre Lima, sou professor efetivo da Unilab, do curso de administração pública, tenho graduação em administração de empresas, tenho especialização em gestão de organizações de saúde, mestrado em controladoria e doutorado em administração de empresas, tá? Então, já trabalho na Unilab há 6 anos, né? E desenvolvemos lá trabalhos na área de empreendedorismo, na área de auditoria e controladoria também, e transitamos bastante por essas áreas, né, da gestão pública. Então, aqui nessa nossa disciplina, nós vamos ter a disciplina está dividida em 2 unidades. Uma unidade, a unidade 1 é a introdução ao tema, né, ou a temática de gestão de redes. Então, a gente vai ter bastante conceitos e expectativas, né, vamos ver o que é redes públicas e o desenvolvimento federativo do Brasil, e desenvolvimento federativo e as redes públicas de cooperação. Já na unidade 2, a gente vai trabalhar bastante a questão da governança das redes, né? Entender que tipos de redes públicas de cooperação existem, a governança das redes estatais e o processo de evolução das redes estatais puras e os mecanismos críticos de gestão. Bom, então aqui na unidade 1, né, nós vamos trabalhar com base nesses objetivos de aprendizagem, que é identificar conceitos e contextos de redes públicas de cooperação voltados para o desenvolvimento federativo. Vamos diferenciar e classificar as redes públicas de cooperação no ambiente federativo. Vamos correlacionar aspectos das demandas atuais do desenvolvimento federativo ao potencial das soluções oferecidas pelas redes públicas de cooperação no âmbito brasileiro. Examinar modelos de gestão, arquitetura e estrutura das redes públicas, né, enfatizando o Estado, as políticas públicas, relacionando-as com os serviços prestados. Vamos também diferenciar as diversas etapas de evolução das redes e identificar como o Estado, com seus mecanismos de controle e contratação, e as políticas públicas interagem em rede, enfatizando, inclusive, o papel exercido pela sociedade, né? Então, vamos no contexto aqui em que as redes se inserem. Vamos voltar um pouco no tempo, né? Porque a questão de redes no ambiente federativo também sempre existiu, mas foi mais, digamos assim, acentuada essa questão e foi, né, o Estado como propulsor dessa rede quando veio a Constituição de 88, né? É lá que diz que o ambiente federativo, né, vai descentralizar, né, recursos, tecnologia, né, para os estados e os municípios, e aí, né, praticamente foi aí que iniciaram que as redes se iniciaram, né, as redes públicas de cooperação. Então, as redes na linguagem contemporânea, elas são muito recentes, né, as redes públicas, tá? Porque redes sempre existiram, né? Rede, ela é qualquer conjunção de pessoas, de recursos, né, de tecnologia, e que isso, num sincronismo, produza resultados, tá certo? Então, você pode ter uma rede, por exemplo, a gente conhece bastante, por exemplo, as redes dos pequenos supermercados, né? Perto da sua casa você tem, que eu saiba, por exemplo, existe a super rede. Então, eles se juntam, né? Olha só como é interessante, eles são concorrentes, né, os pequenos supermercados, mas frente aos grandes supermercados, eles não têm força, por exemplo, para fazer uma grande compra para obter um melhor preço para competir, né, com os grandes supermercados. Então, como é que eles fazem? Eles se juntam numa forma de cooperar, né, para fazer ter maior poder de negociação frente aos fornecedores, tá? E aí, eles trazem, né, para os seus estabelecimentos produtos mais competitivos, né?
E aí gera uma nova, da velha forma de gestão a um novo modelo na era de nova competição ou coopetição. Né? E o que é isso? É isso que eu estou falando. Então você tem os pequenos supermercados que se juntam cooperando, né, para ter um preço melhor, para poder competir com os grandes, mas, né, ao mesmo tempo em que eles cooperam, eles também competem, porque eles estão, às vezes, em bairros próximos e competem até pelo mesmo cliente. Né? Então, é uma rede muito interessante. E assim, você pode observar várias e várias redes. Por exemplo, quando você tem os municípios, né, que se juntam, né, para formar a rede SUS, né, numa forma de cooperação, né, por exemplo, em forma de cooperativas, né, arranjos produtivos e tal, e da mesma forma eles vão competir, né, quando tem aí a questão da guerra fiscal e questão de dar isenção de impostos. Então, as redes, né, elas sempre existiram, tá? Elas têm que ter uma coordenação, isso é importante, né? E as redes de relações interorganizacionais. Por quê? Porque não é só no setor público que ocorrem as redes. Né? Então, o setor público ele pode ter uma relação entre redes sociais, né, de movimentos sociais, por exemplo, o setor público com movimentos sociais, o setor público com o setor público com empresas privadas. Tá? Então, as redes são relações entre as organizações, quer sejam do primeiro, do Estado, do segundo setor, do terceiro setor. Tá? As redes públicas, né, nas esferas federal, pode ser uma rede pública federal, estadual ou municipal. Né? E a questão da cooperação, né, que aí envolve, em todas as redes, tem que ter cooperação e tem que ter, como eu falei para vocês, sempre alguém que vai coordenar essa rede, senão a rede não vai se sustentar. Né? Então vamos aqui, a definição de redes. Rede ele é um arranjo organizacional dentro de um sistema organizacional formado por um grupo de atores. A gente vai ver quem são esses atores. Podem ser pessoas, podem ser empresas, podem ser entes da federação, né, o município, o estado ou a União, ou são articulados por uma autoridade. Tá? Quando esse grupo de atores eles se articulam sozinhos, é mais ou menos uma rede, por exemplo, uma rede de solidariedade, vamos dizer. Então, você tem ali pessoas que se juntam em torno de uma causa comum, por exemplo, para a construção de casas, né, para pessoas que tiveram as suas casas derrubadas por uma enchente. Então, vai se formar ali uma rede, um grupo de atores, né, pessoas da área da construção civil, pessoas da área da engenharia, pessoas que vão lá para dar a mão de obra, né? E eles vão se articular, né, com essa finalidade. Né, outro tipo de redes são articulados por uma autoridade, que é o caso, por exemplo, do Estado, com a finalidade de realizar objetivos complexos e inalcançáveis de forma isolada. Essa definição aí do Migueleto. O Cashel diz que redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, compartilhem os mesmos códigos de comunicação. Então, uma rede, que o Cashel está dizendo aí, ela pode se expandir de forma ilimitada. Né? Então, você tem aí a rede mais conhecida, né, a rede do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, em que é coordenado pelo governo federal, mas ele também descentraliza, né? E também desconcentra, a gente vai já ver esses dois termos aí, recursos, né? E tecnologias, né? E cada nó é um ator dentro dessa rede, né? Então você tem ali o governo federal centralizando, mais central, né? Com a questão do poder decisório e descentralizando recursos. Tem outros nós, como estados, né? Os estados com as suas secretarias de saúde, que também vão coordenar, de certa forma, os municípios, né? Que são
outros nós. A gente vai ver o que é que significa a questão dos nós e de que forma eles se integram, eles se comunicam. Essa terceira definição aí é que rede é uma parceria voluntária para a realização de um propósito comum, implica nesse sentido a existência de entes autônomos que, movidos por uma ideia, abraçada coletivamente, livremente e mantendo a sua própria identidade, articulam-se para realizar objetivos comuns. Esse tipo de rede aí, parceria voluntária, é aquele exemplo que eu dei da construção de casas para pessoas que tiveram suas casas afetadas por um enchente, por exemplo, tá? Porque nem sempre a parceria ela é voluntária, né? No caso dos municípios, a parceria do SUS ela é obrigatória, né? Porque o que seria de um município sem a parceria, sem a vinculação ao SUS, ao governo federal e as políticas estaduais e federais de saúde, né? Então, a rede essa definição aí terceira de parceria voluntária funciona definição de alguns casos particulares, tá? Não de todos os tipos de redes. Então, para isso a gente tem que entender que a existência das redes ela sugere uma dependência mútua, como a gente já falou, né? Você tem aí a rede SUS, em que os governos estaduais e municipais dependem, né, do governo federal. O governo federal, para executar suas políticas públicas, depende dos estados e dos municípios, porque ele não pode fazer tudo só, né? Então, é uma complexidade, né? E essa dependência aí, ela vai... a dependência pode ser de recursos financeiros, pode ser de tecnologia, pode ser de pessoal, pode ser de infraestrutura, né? Pode ser a questão de normas e leis. Então, as redes elas são complexas, né? Rejeição ou renúncia da independência, né? Você pode, quando você está dentro de uma rede, você praticamente rejeita ou renuncia à sua independência, tá? Porque você está dentro de uma comunidade, né? Então, você está entrando ali porque você vai aceitar as regras do jogo, né? Vamos supor aqui um outro exemplo, você tem ali as franquias, né? Quando você é um franqueado, vai entrar dentro de uma rede em que você vai renunciar totalmente à sua independência, você vai ter que fazer, vamos supor, uma rede como o McDonald's, você comprou uma franquia, então você vai ter que ter, o fornecedor do pão é aquele que a pessoa que você comprou a franquia vai indicar, o fornecedor da carne, o fornecedor do suco, o fornecedor do refrigerante, enfim, você vai ter que fazer aquele molho com aqueles ingredientes específicos, né? Então, é uma renúncia total da sua independência. Se você não estiver preparado ou não tiver esse perfil, você não entra numa franquia, né? Tem também seus objetivos e cultura específicos que podem ser conflitantes. Sim, podem ser, né? Nem sempre o que o governo federal traz como demandas, né, ou orientações, elas podem ser aceitas ali, né, por todos os nós, né, os estados e os municípios dentro da rede. Há certas culturas que podem ser conflitantes, né? Isso é normal, até nas empresas isso acontece. Indivíduos e características específicas determinando as noções sobre os campos de intervenção, os tipos de redes, interpessoais, movimentos sociais, estado e políticas públicas e produção e circulação. Então, esses tipos de redes aí que a gente vai estudar, né, as redes interpessoais formadas por pessoas e movimentos sociais, né, as redes do Estado e políticas públicas, onde são definidas aí tudo que a gente conhece como os serviços que o Estado vai prestar de saúde, educação, segurança, né, saneamento, etc. E a questão da rede de produção e circulação, que tem a ver aí com a questão das empresas, né, onde a produção mesmo de produtos e serviços, né, o livre comércio e a circulação aí desses produtos e serviços. E aqui as noções associadas ao conceito de redes, né? Você tem aí do lado esquerdo essa primeira coluna, tem atores e tem características, e aí você tem as redes, né? Lá em cima você tem
campo interpessoal, as redes interpessoais, campo movimentos sociais, campo Estado e políticas públicas e campo produção e circulação. Então, os atores de cada um. No campo interpessoal, os atores são os indivíduos, né? No campo movimentos sociais, os atores podem ser organizações não governamentais, organizações populares, grupos, atores políticos, associações profissionais, né? Como OAB, ABI, os conselhos regionais, né? O Conselho Regional de Medicina, sindicatos, etc. E no campo Estado de políticas públicas são agências governamentais, governos locais e outros níveis, né, que são responsáveis pelo planejamento e execução das políticas públicas. E no campo produção e circulação são os agentes econômicos, os agentes produtores, fornecedores e usuários, tá? Características de cada rede. No campo interpessoal, a característica é a informalidade, né? Você tem aí 8 características de cada rede, né? Então, no campo interpessoal é a informalidade, os interesses e valores são comuns. Lembra do exemplo da construção de casas? Né? Então, é uma coisa informal, tem interesses comuns, há uma troca, uma ajuda mútua, há confiança e cumplicidade, há interações horizontais, né? Não tem uma pessoa que mande em todos. Normalmente pode existir uma liderança, né? Mas não é uma coisa oficial, é informal. Há mudanças e flutuações, aquela rede ela pode se separar e se tornar um projeto, né, digamos assim, ou pode se tornar uma atividade mais permanente, né? Há engajamento voluntário e a racionalidade comunicativa e instrumental. No campo movimentos sociais, as características são informalidade ou pouca formalidade, né? Os interesses e projetos políticos e culturais coletivos, há uma mobilização de recursos, um intercâmbio de recursos, né? A questão principal aí é a solidariedade, a cooperação e também há conflitos, né? Nas organizações populares, ONGs, atores políticos, né? Mas essa cooperação e o intercâmbio aí, né? de informações, as interações elas são horizontais também, né? Há mudanças, né, flutuações, como em todo o movimento, né? Engajamento também é voluntário e a questão da racionalidade comunicativa e instrumental. No campo Estado e políticas públicas é um pouco diferente. As características dessa rede, né, eles tendem mais para a formalidade, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de governo, né, agências governamentais, nós estamos falando de legislação, porque se a gente lembrar, tudo que o gestor público faz, ele só faz mediante autorizado por lei, né? Autorização por uma lei. Então, essa questão aí tem que ser parte mais da formalidade, né? Os problemas, ações, projetos concretos e gestão de processos são complexos. Você, né, observe, por exemplo, lixões no Brasil inteiro é uma coisa complexa, questão do aterro sanitário, que são os lixões, dos esgotos a céu aberto, do SUS como Sistema Único de Saúde, do sistema educacional nacional, né? Você tem educação infantil, você tem educação fundamental, nível médio, nível superior, cada um com suas complexidades, né? Então, esse campo, né, Estado e políticas públicas, ele traz características mais complexas, né? Associação de recursos e intercâmbio, então, quem possui os recursos é o Estado, né? E a característica fundamental aí é a cooperação, né, entre os entes, há um reconhecimento de competências, cada um tem as suas competências muito bem definidas. No caso do SUS, há competências definidas para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. No caso da educação, há competências bem definidas para o que o governo federal faz, nível superior, normalmente, né, em sua maioria. Os governos estaduais tratam do nível médio e os governos municipais, a educação infantil e fundamental, né? Então, está muito bem definido isso aí. Respeito mútuo e também há conflito, lógico, né? Como em toda interação. O governo é o centro animador,
é o operador e é o catalisador, porque é dele de onde saem as normas, de onde saem os recursos, de onde sai muitas vezes a tecnologia, né? E como é formal, né? Tem pouca informalidade, é mais formal, há uma hierarquia, né? Mas também, em alguns casos, há uma descentralização e uma não hierarquia, tá? O grupo pode ser efêmero, né, mais diversificado ou mais definido. A adesão é por competência ou por interesse, a gente já falou disso, né? E a racionalidade instrumental e comunicativa. No campo produção e circulação, a gente está tratando aí, né, de empresas privadas, do setor mais privado. Então, os atores são os agentes econômicos, os produtores, os fornecedores, os usuários. A questão pode ter nessa rede aí ser mais formal ou informal, porque o setor privado ele é muito flexível nesse sentido, né? Ele é formal quando ele está lidando, por exemplo, com o Estado, né? Ou com uma outra empresa, ele é mais informal quando ele está lidando ali com os usuários, com os clientes. Então, varia, né? Interesses e projetos precisos, né? Aí não há desperdício, né, de tempo nem de recursos, né? A racionalidade é quem manda. A troca, a associação de recursos, intercâmbio, aprendizado, né? Então, como eu falei, por exemplo, o exemplo da rede de supermercados, né? Há uma associação aí de recursos, há um intercâmbio, há um aprendizado, né? Então, a principal, né, característica aí é a reciprocidade, cooperação, confiança e competição. Então, por isso que é complexo, né? Empresa focal, né, liderança, hierarquia e não hierarquia. Então, há normalmente uma empresa que é líder ali no grupo, né, e que, vamos dizer assim, né, está sempre em busca de novas tecnologias, de novos recursos, de aprender mais e de cooperar e competir, né, a coopetição entre essas empresas do mesmo setor. Flexibilidade é o caso, né, e não a questão de flutuações e longo prazo, né? Trabalho muito no longo prazo. Adesão por competência, contingenciamento quer dizer trabalhar com os recursos que eu possuo, fazendo o que eu posso fazer com esses recursos, né? E a racionalidade instrumental e comunicativa. Então, características das redes, elas possuem flexibilidade, em alguns casos, né? A interação sempre, relacionamento tem que ter, ajuda mútua, compartilhamento, integração e complementaridade, né? Então, as redes públicas de cooperação no ambiente federativo é um sistema organizacional formado por um grupo de atores que se articulam ou são articulados. Quando eles se articulam sozinhos é mais descentralizado, quando eles são articulados por uma autoridade, ela é uma coisa mais centralizada, né? Com a finalidade de executar a prestação de serviços públicos. Exemplo, SUS, né? Exemplo, sistema de educação. Exemplo, o sistema, os conselhos, né? Por exemplo, do meio ambiente, né? Conselho Nacional de Meio Ambiente, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Então, são redes que se formam, né? Sua capacidade de impacto vai variar de acordo com os contextos em que estão inseridos, ou seja, como vem se processando o desenvolvimento federativo nos seus aspectos e exigências estruturais. Princípios do federalismo, né, estão lá na Constituição, a questão da descentralização, a questão da cooperação, da coordenação dessas redes e a integração de temas e desafios. Uma coisa que a gente gosta de chamar a atenção é que as redes, como elas são complexas, né, para tratar de problemas complexos, então não pode ter soluções simples. As soluções têm que ser complexas, então tem que ter descentralização, cooperação, coordenação, né, competição, conflitos, né, ajuda mútua. Então, tudo isso, né, porque, por exemplo, o governo só organizações governamentais não dariam conta de resolver o problema de saúde, né? Então, você tem o SUS, você tem as Santas Casas, né? Você tem hospitais filantrópicos, você tem hospitais privados, você tem
as policlínicas e os centros de especialidade odontológica. Então, a rede ela é muito complexa e ela tem variados nós, né, que se comunicam com essa rede. Muitas vezes, há descentralização, há cooperação, há coordenação, mas às vezes também não há conflitos, né? Então, as redes têm essas características. Com relação ao desenvolvimento federativo, o Celso Furtado ele diz que é uma transformação econômica na direção de rápidos e sustentados crescimentos do produto nacional e a conquista de centros de decisão no processo industrial, os quais dão ao país uma medida de autonomia para guiar o seu futuro crescimento, né? Então, o Celso Furtado ele trabalha muito nessa questão do crescimento sustentado, né? Guiado por um centro de decisão, né? Para que a autonomia do país, né, devido a esse crescimento, tenha o seu futuro garantido. O Malmegrin diz que é um processo articulado e sistêmico, vivenciado pelas unidades federadas em todos os níveis hierárquicos, com o objetivo de obter resultados sustentados nos eixos socioambiental, tecnoeconômico e político-institucional. A gente vai ver isso aí. Então, aqui só a figura exatamente do que foi dito aí, o desenvolvimento federativo aí no centro, né, com a questão da centralização ou descentralização de recursos, decisões, né, e tecnologia. Você tem aí também a coordenação, muitas vezes, né, no órgão federado. O órgão federal vai coordenar os demais, né? Muitas vezes também é dada autonomia, né? E a cooperação e competição e a sociedade, que deve ser a grande beneficiada nessa questão toda aí, né? Que envolve tudo isso aí. Descentralização é a transferência de recursos e poder decisório, né? Então, é diferente de desconcentração. Descentralização se transfere recursos e poder decisório de instâncias superiores para unidades especialmente menores. Isso confere às unidades comunitárias e às municipais capacidade de escolher e de definir as próprias prioridades na gestão de programas e projetos. Por exemplo, descentralização Estado-Estado, a rede educacional, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? O Programa Saúde da Família, agora todo o poder, o governo federal transfere recursos, né, para os municípios, a contratação de médicos, né, enfermeiros, enfim, da equipe de saúde da família. E a descentralização de Estado-sociedade, um exemplo quando o Estado faz essa associação com organizações não governamentais, né? E o que é a desconcentração? É a distribuição de responsabilidades pela execução operacional das atividades dos projetos e programas, mas sem a transferência de recursos e autonomia decisória, né? Ocorre dentro dos limites da administração, do mesmo órgão ou de um órgão para outro. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas algumas prefeituras, eles descentralizam, né, se desconcentram, porque a cidade às vezes cresce demais, em secretarias regionais, como se fossem mini prefeituras, né? Mas para aquelas mini prefeituras, muitas vezes não há transferência de recursos e o poder decisório deles é bem limitado, né? Então, é um exemplo aí de desconcentração. Cooperação, né, versus competição é um tema bastante utilizado, né, dentro das redes. A cooperação é a percepção de que problemas comuns podem ser superados através do trabalho conjunto dos membros das redes. E a competição é quando há recursos escassos entre unidades federadas e setores para recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, assistência social. Então, ao mesmo tempo em que os municípios eles podem cooperar, eles também competem em outras áreas, né? A coordenação dentro das redes é uma necessidade básica, né, das organizações e das redes também. É responsabilidade de instâncias superiores, normalmente. Pode ser exercida por meio de instrumentos legais, definindo regras, né, por meio de convênios, comissões, etc. A gestão de repasse de recursos necessários às unidades executantes dos serviços públicos prestados, né? Por exemplo, como eu falei aí, o Programa Saúde da Família, que é coordenado pelo governo federal, mas
é executado e tem algum poder decisório lá, né, para os municípios, né? Então, o governo federal repassa os recursos necessários para que os serviços públicos de saúde, né, da atenção básica sejam realizados e o município vai prestar contas ao governo federal. Então, a cooperação local é isso aqui, né? Digamos assim, são redes cooperativas com dimensões setoriais, instâncias federativas, âmbitos interno e externo, tá? Então, você tem aí o governo federal, no caso aqui, ele demandando, né, recursos, tecnologia para os governos estadual e diretamente para o municipal, né? O estadual também influenciando no municipal e o municipal com a cooperação local, com a comunidade, com o terceiro setor e com o setor privado, né? Desenvolvimento local é um processo interno registrado em pequenas unidades territoriais e em agrupamentos humanos, capazes de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Então, cabe ao município tratar, né, dentro das regras, né, dentro da lei, né, do seu desenvolvimento local, né, com a mão de obra que possui, né, e promover aquele dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida daquela população, né. Então, aqui a gente já tem um desenvolvimento local, né, uma figura mais elaborada, tem o desenvolvimento local tem aí a descentralização, a sustentabilidade, multidisciplinaridade e intersetorialidade, para tratar dos problemas complexos locais, né. Você tem ao redor disso a questão política institucional, socioambiental e tecnoeconômico, que o Celso Furtado falou, e, né, para que tudo isso? Para tratar, né, para melhorar a qualidade de vida do cidadão local, né? Então, a gente está falando do pagador de impostos ali, cidadão local, né, que é quem sustenta toda essa rede, né, todo esse desenvolvimento que é planejado para ele. Então, muitas vezes, o Estado ele trata o cidadão local de forma diferente, no sentido em que o Estado vai cobrar impostos desse cidadão, né? Muitas vezes ele é feroz nessa questão da cobrança, mas às vezes, em alguns casos, o Estado ele não desenvolve políticas públicas, né? E esse desenvolvimento local ele não ocorre de forma tão precisa ainda, né? Há uma necessidade de se desenvolver melhor, de se coordenar melhor essas políticas aí, né? Então, exemplos de redes públicas, a gente vê aqui redes de serviços públicos de água, luz e telefone, redes de escolas públicas, como a gente já falou, os hospitais públicos credenciados pelo SUS, né? Então, os exemplos de redes públicas aí, eles se multiplicam, né? E aqui só aquele que a gente já falou, né, das redes de cooperação, né? Essa daqui é Estado e políticas públicas, né? E aí tem aquilo que a gente já comentou, os atores envolvidos são os agentes governamentais, um caráter mais formal, foco de atuação nos problemas, ações, projetos concretos e gestão de processos complexos. O processo é a associação de recursos e intercâmbio. Então, isso aqui já está naquela tabela, né? Essa aqui é dos movimentos sociais, em que os atores envolvidos são as ONGs, organizações populares, né? Há muita informalidade, o interesse e projetos políticos culturais coletivos. O processo é por meio de mobilização de recursos, né? As interações são horizontais. E aqui, a produção e circulação de mercadorias, que os atores envolvidos são os agentes econômicos, produtores e fornecedores. O caráter pode ser formal e informal, como a gente já comentou. Os interesses e projetos são precisos, né? Aqui não tem muito desperdício. Os processos são as trocas, né? Aí quem estuda economia conhece a questão dos processos de trocas, né? Mercadorias por dinheiro, né? Associação de recursos, intercâmbio, aprendizado. E aqui a gente tem redes públicas, podem ser movimentos sociais e entre movimentos sociais e Estado e políticas públicas. Pode ser, por exemplo, um exemplo, né, de movimentos sociais,
a questão da moradia, mutirões de construção, movimento social sem teto, a questão da terra, movimento sem terra, estado de desapropriação, o INCRA, né, é uma associação aí do movimento do estado, né, um movimento. Os pequenos negócios, o estado faz uma rede com o SEBRAE para ajudar os pequenos negócios, né, associação de idosos com os conselhos regionais de assistência sociais, enfim. São vários os exemplos de redes públicas, né? E aqui, né, o desenvolvimento federativo e redes públicas de cooperação no ambiente federativo. Você tem aí, para o desenvolvimento federativo, né, o crescimento econômico sustentado, tem que haver a centralização, né, ou, em alguns casos, também a descentralização de recursos, pessoas, tecnologia, né? A coordenação, isso é fundamental em uma rede, tem que haver coordenação e também, em alguns casos, da autonomia para quem você descentralizou poderes, né, e decisões. E também tem que haver a cooperação e a competição, tá? Nessa esfera maior, você tem a questão tecnoeconômica, socioambiental e política institucional, né, para a solução de problemas complexos. Ainda assim, em um outro círculo maior, você tem lá as redes públicas de cooperação no campo de produção e circulação, estado de políticas públicas e movimentos sociais, né, que estão aí trabalhando para a execução dessas políticas públicas, para a execução dos serviços, né, no qual o Estado sozinho não pode resolver, então ele vai se associar com movimentos sociais, vai se associar com instituições privadas, né, enfim, para que aquele serviço, né, no qual o pagador de impostos, né, deve ter, por exemplo, você tem na Constituição o direito à saúde, o direito à educação, então esse direito vai ser garantido, deve, né, ser garantido por meio dessas redes de cooperação. E no entorno aí todo tem a sociedade que deve receber, né, essa prestação de serviços aí, ok? Então, a gente finaliza aqui a aula da unidade 1, tá? Esse aqui é o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vai ter o tutor para orientá-los, eu vou estar em constante contato com o tutor, né? Essa disciplina vocês vão ter 2 atividades e um fórum, tá certo? Não percam, não deixe de realizar, e até a próxima aula. Muito obrigado, pessoal.